Paz do Senhor para os irmãos. Essa é a primeira aula gravada, nossa primeira videoaula. Na verdade, ela vai ser uma revisão das lições. Então, nós vamos fazer o primeiro vídeo hoje, a revisão da primeira lição, e posteriormente estaremos fazendo das demais. A primeira é exatamente a lição número 1 do nosso livro, os propósitos de Deus para a família. Nessa lição a gente falou sobre a família como instituição de Deus, né? Como ela foi estabelecida, os seus conceitos básicos, quais são os seus entes que fazem parte, que compõem a família. E nós analisamos tanto a parte humana da família, como também a sua instituição divina através da palavra de Deus. Bom, a família, ela é uma instituição que foi criada por Deus com um propósito. E o propósito de Deus para a família foi exatamente de trazer para o homem a felicidade. Pois Deus olhou para a sua criação, ele começou a fazer a criação, e tudo o que ele fez, ele viu que era bom. Porém, lá no capítulo 2, no verso 18 de Gênesis, Deus olhou para o mundo, para a sua criação, viu que todos os animais tinham seus parceiros, suas parceiras, porém o homem estava só. E nós temos então o primeiro não é bom da Bíblia, aonde Deus declara que não é bom que o homem esteja só. E por causa disso ele resolve criar a mulher a partir do homem. E com isso ele instituiu a partir daí o casamento. Pois no capítulo 2 ainda, no verso 24, Deus institui o casamento propriamente dito, dizendo assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O casamento, então, como instituição divina, ele não pode ser visto como a humanidade tem feito ultimamente, como a sociedade tem feito no decorrer dos últimos anos, trazendo uma ideia de que é supérfluo ou que é uma coisa que você pode descartar a qualquer momento. O casamento ele não é descartável. O casamento ele é uma união indissolúvel. Aos olhos de Deus não há nenhum motivo pelo qual possamos extinguir com um casamento. Porém, nós sabemos que Jesus deixou uma ordenança dizendo que, em caso de prostituição, no caso o verbo porneia, que podemos entender como adultério, mas na verdade é qualquer ato ilícito relacionado ao sexo, né, por parte de um dos cônjuges, permite que o outro, se não quiser perdoar, que ele se divorcie. Mas vamos observar na palavra de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19, nos versos 5 e 6. Mateus, capítulo 19, versos 5 e 6. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Esse é o verso 5, onde Jesus lembra da ordenança que está lá em Gênesis capítulo 2, verso 24. No verso 6 ele diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso é a ordenança de Jesus e o entendimento bíblico do que é o casamento. O casamento ele é indissolúvel, não há motivo para o divórcio. No entanto, no verso 7, nós vemos que os fariseus eles
questionam Jesus acerca da carta de divórcio. Porém, Jesus é muito claro, disse assim: disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, também comete adultério. Ou seja, uma pessoa que se separa do seu casamento, termina um casamento, para poder se unir a outra pessoa, ela está levando a maldição para a vida dela e para a vida de outra pessoa, exceto em caso que haja prostituição por parte de um dos cônjuges, o que permitiria que essa pessoa se divorciasse. Mas a vontade de Deus é que haja o perdão e a conversão da outra pessoa para que o casamento prossiga. Amém? No livro de Romanos também nós temos algumas coisas acerca sobre sobre a questão do casamento não ser dissolúvel, não ser algo que pode ser quebrado a qualquer momento. No livro de Romanos, na carta de Romanos, no seu capítulo 7, verso 1 a 3, diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Ou seja, no caso de viuvez, também é permitido que a pessoa se case novamente. Ou seja, Deus é quem determina o tempo do casamento. Se a pessoa é casada e o casamento é indissolúvel, durante o casamento, se um dos cônjuges morrerem, aí sim é permitido que o outro se case. Bom, o casamento então foi instituído para que os cônjuges se comprometam e a serem fiéis uns com os outros, um com o outro no caso, na saúde, na doença, na felicidade. Não existe ser fiel só nos momentos bons, tem que ser fiel em todos os momentos. São propósitos do casamento, são alguns propósitos que Deus estabeleceu para que o casamento ele flua bem, para que ele funcione bem. Esses propósitos são a comunhão, a fraternidade, compartilhamento de sonhos, fidelidade mútua e reciprocidade. O casamento ele é uma instituição de duas pessoas. Nós precisamos entender que isso tem sido um problema para muitas famílias, para muitos casais, é que o homem e a mulher, quando se casam, agora a prioridade dele é a sua esposa e a prioridade dela é o seu esposo. Logo, sogro, sogra, pai, mãe, tem que haver uma separação, tem que haver cada um ocupando o seu lugar dentro da família. O pai ele vai continuar sendo pai, a mãe vai continuar sendo mãe, porém agora o filho ele é um homem casado, a filha é uma mulher casada, e eles têm que viver o seu casamento. Não pode ter um casamento onde quem vive esse casamento são os sogros, né? E tem que haver esse abandono emocional, porque não havendo esse abandono emocional, haverá problemas. Não é incomum nós encontrarmos pessoas que têm problemas com seus sogros, exatamente porque esses sogros têm interferência muito grande dentro do casamento. E isso não é saudável. No nosso livro, perdão,
No nosso livro tem uma citação do pastor Jaime Kemp que diz assim: é triste a situação de não haver um bom relacionamento entre sogros e filhos, mas se há este deixar geográfico, financeiro e emocional de ambos os lados, há também a possibilidade de se construir um relacionamento profundo e amável. E quando não há disposição de deixar, sempre há problemas. Os sogros existem para que possam ser uma bênção na vida dos filhos e netos. Por outro lado, os filhos e netos devem fazer tudo para que seus pais e avós dos seus filhos sejam felizes. O que ele está querendo dizer aqui é exatamente o que nós estávamos falando anteriormente. E o que a Bíblia diz lá em Gênesis: deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher e serão uma só carne. É necessário que o casal que está se casando, ele assuma os seus compromissos. Não significa que ele não vai ouvir a experiência dos seus pais, não é isso. Porém, esse casal precisa passar pelas suas próprias experiências. Também é necessário que haja uma independência. Quem casa tem que ter uma independência financeira, uma independência emocional, mas lá na frente nós vamos falar, quem esteve na última aula agora da sexta-feira, nós falamos sobre a maturidade emocional, e faz parte desse processo. E esse processo vai trazer um casamento de sucesso, um casamento feliz. Bom, o plano original de Deus, como nós estamos falando aqui já desde o início, é que o homem e a mulher deixem suas famílias e unam-se uns com os outros até a morte. A palavra une no hebraico significa cimentar, ou seja, colar, ficar grudado, não ter mais como separar, fazem parte de agora uma só coisa. Isso que a Bíblia está falando, ela está falando sobre intimidade, coisa que o casamento precisa. O casamento tem que ter intimidade, tem que ter um amor mútuo, tem que ter o desfrutamento de uma comunhão, de uma cumplicidade. E é lógico, não há como não falar que em torno disso há também a questão sexo, que é uma coisa feita para os humanos. E nós podemos provar isso aqui no capítulo 22 de Mateus, no verso 30, aonde diz assim, livro de Mateus, capítulo 22, no verso 30, onde Jesus diz assim, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Essa passagem deixa muito claro que o sexo foi algo criado para os humanos, mas os humanos casados. O sexo é um privilégio do casamento. Hoje existe uma vulgarização, uma banalização do sexo. Na verdade, há uma banalização dos relacionamentos. Hoje os relacionamentos, eles são todos descartáveis. O que é pregado hoje na mídia é que o importante é a sua satisfação, o seu prazer pessoal, independente do resultado e das consequências que isso vai trazer para a sua vida. Porém, a Bíblia nos mostra que a vontade de Deus e como Deus projetou as coisas, mostram-nos que o casamento, o sexo é algo para o casamento, e ele é uma bênção no casamento. Então, nós devemos entender que de nenhuma forma, nós podemos imaginar, como algumas pessoas têm pregado hoje em dia, que é possível e aceitável que pessoas não casadas mantenham relação sexual ativa.
Isso não é bíblico, isso não faz parte do projeto de Deus e tem trazido consequências graves para a sociedade. Mas isso nós vamos falar também em outras oportunidades. Vamos nos ater à lição número 1 de nosso módulo. O namoro é uma parte muito importante que vem antes do casamento. Como nós dissemos, o casamento é algo indissolúvel, é uma instituição criada por Deus e indissolúvel. Ela não pode ser desfeita senão pelo próprio Senhor, ou seja, a não ser que haja a morte de um deles, o casamento é indissolúvel. Então o namoro é uma parte muito importante e o namoro tem sido constantemente usado através da mídia, através de alguns conceitos errados que têm se mostrado na sociedade, como uma oportunidade de se conhecer a pessoa sexualmente falando. Na verdade, o namoro é a oportunidade que nós temos de conhecer a pessoa com quem nós estamos nos relacionando e pretendemos nos casar, porém, sem o contato sexual. O namoro, na verdade, ele é um caminho para o matrimônio e não um simples entretenimento. Hoje em dia existe uma frase aí muito comum entre os jovens que é o ficar. Vamos ficar, fica por aqui, fica por ali. Eu deixo até um aviso para os jovens, que é aquele que gosta muito de ficar aqui, ficar ali, ficar acolá, quando Jesus voltar, se tiver assim, vai ficar também. Mas o namoro diante da presença de Deus, ele é uma coisa muito bonita, ele é uma coisa bela, ele é um momento que abençoa a vida da pessoa. Durante o namoro é necessário que se apresente a Deus esse relacionamento. É necessário que os dois orem juntos. É necessário que os dois busquem do Senhor a resposta se este relacionamento é realmente o que Deus quer. Na verdade, nós precisaríamos orar ainda antes para Deus nos mostrar se aquela pessoa é a pessoa com quem nós devemos nos relacionar. Fazendo isso, apresentando o relacionamento ao Senhor, consagrando esse namoro, existe uma possibilidade de 100% desse relacionamento dar certo e desse casamento ser um casamento muito feliz. Um namoro, eu costumo dizer na turma da escola dominical que eu ministro para os jovens, dizer que crente não namora em cantinho, crente não namora sozinho, crente não viaja sozinho. Crente no namoro, ele evita situações onde a sua carne seja posta à prova. Afinal de contas, existe a questão biológica, existe a questão física, aonde os hormônios estão ativos, estão muito fortes na idade, porém, existe como se lutar contra isso, existe como evitar e se ter um casamento nos moldes bíblicos. Algumas coisas são importantes também, como evitar, a Bíblia nos alerta sobre a questão de evitar o jugo desigual. Então, não é saudável, não é a melhor palavra talvez seria, não é aconselhável um namoro de um cristão com um não crente. Por quê? Porque tem objetivos diferentes, tem modos de ver a vida diferentes, e isso vai gerar conflitos. E num casamento, se isso prosseguir até um casamento, esse casamento também será abalroado por diversos conflitos de interesse. Afinal de contas, existem pessoas que são, apesar de não serem cristãs, são simpáticas à palavra, mas tem pessoas que são completamente contrárias à palavra, e isso vai gerar conflitos. Imagina uma pessoa cristã casando com uma pessoa que gosta de beber, que gosta de fumar. Isso vai gerar conflito em vários momentos. Então não é saudável, e a Bíblia nos alerta com relação a isso, né?
Se nós formos olhar na Bíblia, nós vamos ver que Deus sempre ele fez questão de manter o seu povo separado do mundo. Ele sempre fez questão de que o seu povo fizessem casamentos dentro do seu próprio povo. Se nós formos olhar lá no Salmo 1, lá no Salmo 1, no verso 1, nós vamos ver já uma ordenança do que é o que Deus tem em mente para o seu povo a nível de contato com o mundo. Ele diz assim, Salmo 1, verso 1: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ora, Alexandre, mas o que tem isso a ver com o casamento? Na verdade, tem tudo a ver, porque na verdade esse capítulo, esse texto de Salmos, ele fala sobre qualquer tipo de relacionamento, ou seja, o varão que anda segundo o conselho, o homem que anda com Deus, ele não anda com os ímpios, não se assenta com os escarnecedores. Logo, a tendência é que ele não vá se unir a uma mulher ou uma mulher não vá se unir a um homem que não seja cristão. Nós vamos ver também, Paulo vai falar sobre isso, vai dizer que é para evitar o jugo desigual. Nós vamos ver também que no livro de Levíticos, a palavra de Deus, no livro de Levítico, ela faz questão de estabelecer algumas leis também de separação, mostrando que Deus não quer que seu povo se misture. Na verdade, Deus não quer que nada que seja dele se misture. Amém? Então, a primeira coisa é essa: o namoro de um cristão, ele tem que ser com um cristão. É questão de lógica, é questão de padrão, é questão de princípios. O princípio cristão para um casamento é ele buscar um relacionamento de uma pessoa também cristã. Logo, sendo as duas pessoas cristãs, é importante que sejam colocados limites nas trocas de contatos e carícias. Os contatos e carícias dentro do namoro, ele tem que ter limites. Hoje se criou uma ideia de que se a pessoa não demonstrar com carinhos mais avançados, com contato excessivo, ele não está demonstrando interesse ou demonstrando carinho por aquela pessoa. Quando na verdade não é assim. Na verdade, o respeito que um namorado dispensa para a sua namorada durante esse período tão importante, ele já denota o valor que ele está dando para aquela pessoa. E isso tem que ser valorizado dentro do casamento, dentro do namoro. Na verdade, as demonstrações de carinho, nem entre casados em locais públicos, por exemplo, pode ser exposto assim a qualquer jeito. E quanto mais dentro do namoro. Esses contatos têm que ser com limites que estão dentro da Bíblia, para evitar exatamente que haja uma manipulação da outra pessoa, para evitar que a pessoa seja, como diz aqui no livro, defraudada emocionalmente, né? E com isso haver sedução. Isso não deve acontecer no namoro cristão. E se isso acontecer, certamente vai ter consequências na frente. Eu vi uma pesquisa há um tempo atrás, onde uma pesquisa secular, de um instituto secular, onde dizia que a maioria das pessoas que mantém um relacionamento de namoro sem contato sexual,
ao se casarem, têm um casamento mais feliz, mais satisfatório do que quem teve um namoro com contatos sexuais durante a relação. No nosso livro faz algumas menções, algumas sugestões do pastor Jaime acerca do que fazer para evitar cair em pecado durante o namoro. Pecado esse que seria pecado de fornicação. É importante falar que o sexo antes do casamento é fornicação e sexo com outras pessoas fora do casamento é adultério ou prostituição. Mas essa parte eu prefiro que vocês leiam para poder até o vídeo não ficar extremamente grande e cansativo. Bom, Deus criou a mulher. Deus criou a mulher com um propósito. Ela foi criada para ser não menor do que o homem, nem para ser maior do que o homem, mas para ser uma ajudadora do homem, alguém que vai auxiliá-lo na sua tarefa de governar o lar, de guiar a família, de ser o cabeça do lar. E a mulher, ao lado do homem, ela o ajuda a fazer e a realizar essa missão. Bom, existe uma palavra que incomoda muito as mulheres, principalmente nos tempos de hoje, que é a questão da submissão. Nós precisamos entender que submissão foi uma palavra que ficou banalizada e mal interpretada, mal entendida nos tempos modernos. Submissão não significa subserviência, não significa estar abaixo, não significa se humilhar diante de alguém. Muito pelo contrário. Submissão nada mais é do que uma missão dentro da missão. Ou seja, o homem tem a missão de ser o cabeça do lar, de guiar a família, de guiar a condução do lar. A mulher tem a missão, dentro da missão, de ajudar este homem a realizar o que foi dado a ele por Deus. Bom, entendido essa parte, então nós vamos para o conceito de família. No nosso livro ele diz, e dá uma visão sociológica, dizendo que é um grupo social caracterizado pela residência comum, pela cooperação econômica e pela reprodução. Isso está no dicionário Rousseau, perdão. Porém, esses conceitos vão muito além. Se nós formos olhar na Constituição Brasileira, no artigo 226, ele diz o seguinte: Constituição Brasileira de 1988, que não foi alterada, graças a Deus. Diz no seu artigo 226 que a família, base da sociedade, ou seja, a família, no conceito jurídico, no entendimento jurídico da nossa Constituição, ela é a base da sociedade. E isso está muito correto. Por quê? Porque é a família que vai gerar as macro-sociedades. A família é uma célula de um grande corpo. Se nós formos observar, todos os órgãos, todas as instituições são formadas por pessoas. E essas pessoas fazem parte de famílias. E essas famílias são o fundador, quem lança essas pessoas para a sociedade. Uma família que falha no seu projeto de educação, ela certamente vai gerar uma pessoa que não será um cidadão no conceito amplo da palavra. Será uma pessoa que terá problemas e que gerará problemas para a sociedade.